Vocês já notaram que sempre que se fala de mulheres na Segunda Guerra, é muito comum pensarmos em enfermeiras, mulheres que trabalhavam nas fábricas de munição e armas, ou fazendo alguma outra atividade de suporte, mas na verdade, muitas mulheres participaram de fato nos frontes de batalha da guerra. Algumas snipers chegaram a abater mais de 300 soldados. E nas palavras de muitos pesquisadores sobre o tema, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de homens e também de mulheres. Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Pessoal, produzir esse conteúdo dá um baita trabalho, então não custa nada deixar o like aqui embaixo e comentar o que você achou, ou sugerir novos temas. Isso ajuda muito o canal a se manter aqui no YouTube. Como eu falei antes, é muito comum imaginar mulheres em atividade de suporte quando o assunto é Segunda Guerra. E na verdade muitas delas exerceram esse papel. Na FEB, Força Expedicionária Brasileira, criada para levar os soldados brasileiros para lutar na Segunda Guerra, que tem inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, eu vou deixar nos cards e na descrição, foi formado um contingente de 67 jovens enfermeiras, enviada para os frontes de batalha. Esse envio parte de um processo de mobilização política de Getúlio Vargas, que pensava a enfermagem brasileira como uma ação de saúde pública impulsionada pelo Estado e tinha como modelo os padrões praticados na Inglaterra e nos Estados Unidos. O recrutamento para a FEB representava também a oportunidade de mulheres ocuparem outro lugar em uma sociedade ainda extremamente machista. Mas, para participar, a jovem devia ser brasileira nata, solteira ou viúva, sem filhos, e ter entre 20 e 40 anos. Era preciso apresentar diploma de enfermeira ou declaração de um estabelecimento de saúde atestando o exercício da função. Algum tempo depois, passaram a ser aceitas mulheres desquitadas. As casadas só eram admitidas se tivessem a permissão do marido. Todos os países participantes da guerra tinham mulheres, exercendo alguma função. Um exemplo interessante foram 27 mulheres americanas escolhidas pela Força Aérea do Exército em 42 para transportar aviões. Tiveram também mulheres que atuaram na França como membros da resistência francesa contra a ocupação nazista. Elas carregavam rádios e armas proibidas no compartimento secreto, como carrinhos de bebê, e passavam por revistas por soldados nazistas, entregando esses equipamentos para os combatentes da resistência. Do lado britânico, mais de 600 mil mulheres serviram em serviços auxiliares, realizando trabalhos não relacionados ao combate, como manipular enormes holofotes para avistar aeronaves inimigas com a intenção de bombardear cidades britânicas. A então Princesa Elizabeth, com o intuito de dar ânimo às trabalhadoras, posava usando o uniforme do Serviço Territorial Auxiliar, que era o nome dado ao setor responsável por esses serviços. Ela também aparecia ao lado de unidades de suporte enviadas ao fronte de batalha e chegou a fazer a inspeção dos paraquedistas na Força Aérea da Inglaterra, nas vésperas do dia D. No caso da Alemanha nazista, um dos principais países na guerra, as mulheres, por ordem do próprio Hitler, não poderiam servir no combate da guerra. Os nazistas queriam que as mulheres fossem esposas e mães a serviço do aprimoramento da raça ariana. Existia inclusive um grupo de mulheres encarregadas de aumentar a taxa de natalidade de crianças arianas chamadas de Lebensborn. As mulheres trabalhavam em centros que ofereciam cuidados de saúde gratuito a mães solteiras, muitas vezes grávidas de funcionários da própria SS. E ter filhos era reconhecido como condecoração parecida com a dos homens na guerra. As mulheres que tiveram de 4 a 5 filhos receberam uma cruz de bronze, 6 a 7 uma de prata, e aquelas que deram à luz a 8 ou mais filhos recebiam uma cruz de ouro, algumas vezes da mão
do próprio Adolf Hitler. Mas não quer dizer que as mulheres alemãs não participavam do esforço de guerra. Além de algumas servirem como pilotos de avião em operações de logística, existia também um campo de concentração exclusivo para mulheres, o de Ravensbrück. Quem tomava conta do campo e das próprias prisioneiras eram também mulheres a serviço da SS, que era a polícia nazista. Trabalhar em um campo de concentração significava salários mais altos, acomodações confortáveis e independência financeira. Era mais atraente do que trabalhar em uma fábrica, por exemplo. Cerca de 3.500 mulheres trabalharam como guardas de campos de concentração. E todas elas começaram em Ravensbrück, onde pelo menos 30 mil prisioneiras morreram. Mais tarde, muitas outras foram trabalhar em campos de extermínio como o de Auschwitz. Irma Grese, uma das responsáveis pelo campo de Ravensbrück, e que era apelidada de Bela Fera pela imprensa, foi considerada culpada nos julgamentos depois da guerra por assassinato, e ela acabou sendo condenada, inclusive, à morte por enforcamento. Agora, sem dúvidas, o país que mais se destacou no envio de mulheres para a guerra foi a União Soviética. Nunca antes e nunca depois, um país mobilizou tantas mulheres dentro das fileiras do seu exército num contexto de guerra. Foram quase 1 milhão de mulheres dentro das fileiras do Exército Vermelho, em todas as posições, desde atividades de apoio, petroleiros, franco-atiradores e até operando metralhadoras. Com a Batalha de Stalingrado, onde o Exército Vermelho enfrentou o exército nazista, o recrutamento de mulheres se acelerou. Elas queriam contribuir para o fim daquele conflito. E além disso, o exército servia uma melhor alimentação em épocas de fome e alimento escasso. Um dos regimentos mais emblemáticos da guerra foi formado justamente por mulheres soviéticas, as Bruxas da Noite. Criada em 1942 por Marina Raskova, uma coronel pioneira na aviação feminina, que propôs algo impensável até então, um regimento do exército sem a presença masculina. Os aviões usados pelas Bruxas da Noite eram modelos desatualizados. Não eram aviões ideais para competir em combate. Para diminuir o peso, elas voavam sem paraquedas. A aproximação do alvo, que eram geralmente os campos nazistas, era planando, baixo e com o motor desligado, o que produziu um efeito psicológico grande nos alemães. Inclusive, foram eles que deram o apelido às Bruxas da Noite, já que eram comparadas ao barulho de uma vassoura voadora e os ataques eram sempre quase que noturnos. Outro efeito das aviadoras era encontrar alvos inimigos sem a ajuda de radar no meio da escuridão. As condições adversas de fome, frio, vestimenta ruim e aviões tecnologicamente inferiores não impediram que elas cumprissem suas missões. Ao todo, foram 24 mil ataques que despejaram 23 mil toneladas de bombas nos nazistas. Outra grande participação no Exército Vermelho envolvendo mulheres foram as franco-atiradoras, que tinham uma função básica: deveriam apontar suas armas à distância e estourar os miolos dos soldados inimigos. Uma delas é a lendária Ludmila Pavlichenko, que é considerada a melhor franco-atiradora de todos os tempos, já que são atribuídas a ela 309 mortes, mas esses números são contestados por alguns historiadores. Um fato curioso é que antes de se alistar no exército soviético, ela cursava História na Universidade de Kiev. O sucesso foi tanto que Pavlichenko foi enviada aos Estados Unidos como heroína em nome do alto comando soviético para tentar ganhar apoio americano no fronte de batalha da Europa Ocidental. Stalin tentava desesperadamente que os aliados invadissem o continente para forçar os alemães a dividir suas forças e assim aliviar a pressão sobre as suas tropas que lutavam na frente oriental. Pavlichenko foi a primeira soviética a pisar na Casa Branca, onde foi recebida pelo presidente Franklin Roosevelt. Durante o seu giro pelos Estados Unidos, sua frase mais emblemática foi: "Os nazistas mortos são inofensivos." Mas essa personagem tem sua história cercada de dúvidas. Uma das pesquisadoras mais importantes sobre o exército soviético, Lyuba Vinogradova,
afirma que é muito estranho que ela não tenha recebido nenhuma medalha em Odessa, batalha que dizem que sozinha Pavlichenko matou 187 inimigos, já que aos francos atiradores eram concedida uma medalha para cada 10 inimigos mortos ou feridos e a Ordem da Estrela Vermelha para cada 20, mas com 75 baixas era concedido o título de Herói da União Soviética. E ela não recebeu essas condecorações naquele momento exato. Uma das hipóteses que é levantada por aqueles que contestam esses números é que eles foram inflados para servirem de elementos políticos e diplomáticos pelo governo de Stalin. Outra sniper famosa foi Rosa Shanina. É ela que está presente inclusive na capa do vídeo. Ela viu sua família ser morta por ataques nazistas e resolveu se alistar no exército soviético. Como tinha um foco grande no treinamento, foi transferida para a Academia Feminina de Sniper. E em uma batalha, a ofensiva de Vilnius, ela matou 12 soldados nazistas. Sua tática era se camuflar bem e ficar escondida na neve ou na vegetação, o que lhe rendeu um apelido de Terror Invisível. Ela não teve o mesmo destino de Pavlichenko, que sobreviveu à guerra. No caso de Shanina, ao tentar ajudar um soldado ferido, ela levou um tiro que foi fatal. Estima-se que ela tenha matado em torno de 54 inimigos de guerra. E no final da guerra temos outra participação importante. Algumas mulheres participaram dos tribunais que julgariam os combatentes acusados de crime de guerra para planejar a estratégia e o procedimento dos tribunais, que acabaram condenando vários à prisão ou ao enforcamento. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de comentar e deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube. Me siga também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!